maioria de vocês sabem o quanto eu chorei. A dor da saudade. Cynthia acaba de perder a guarda do filho Joseph, o JJ, para o ex-marido. Ele tinha falado pro JJ que eu tinha morrido. O desabafo foi divulgado pela mãe na internet, logo depois da audiência na justiça americana. E quando a gente se encontrou de novo, o JJ ficou super feliz, porque ele achou que era a coisa mais legal, a mãe dele tá viva. Há 6 meses, o ex-marido americano Gary sequestrou o próprio filho e fugiu para os Estados Unidos. O JJ não está mais comigo. Que os Estados Unidos não autorizou o retorno dele para o Brasil. A decisão judicial que frustrou Cynthia aconteceu poucos dias depois do primeiro reencontro com o filho. Foram 5 meses sem contato e sem notícias. O importante é que a gente tá bem, tá juntinho agora, né, filho? Cynthia tinha certeza que conseguiria voltar com o filho. Ela já tinha uma decisão favorável no Brasil. A decisão da justiça americana é exatamente contrária à da justiça brasileira, que no final do ano passado concedeu a guarda de Joseph à mãe, a Cynthia. E o pesadelo começou a partir daí, quando Gary soube dessa decisão e decidiu então fugir com o filho. Foram meses de angústia até Cynthia descobrir que os dois estavam nos Estados Unidos. E ela só viajou para lá depois de ser contatada pela justiça americana, que a chamou para buscar o filho. Mas ao chegar aos Estados Unidos, não foi isso que aconteceu. Mas o que deu errado? A tal da exceção. Essa porta aberta de averiguar se o JJ estaria ou não submetido a uma situação de risco no Brasil acabou sendo distorcida para gerar uma aparência de que a Cynthia é violenta. Para entender melhor a disputa pelo menino JJ, é preciso voltar no tempo. Cynthia, de 35 anos, e Gary, de 43, se conheceram em 2009, durante uma visita dele ao Brasil. Os dois começaram a namorar à distância e tinham algo em comum: a religião mórmon. Se apaixonaram e se casaram nos Estados Unidos alguns meses depois. Logo em seguida, Cynthia engravidou e os dois decidiram voltar para o Brasil. JJ nasceu em São Paulo em janeiro de 2011, mas o casamento de Cynthia e Gary já não ia bem. Cynthia lembra que Gary tinha um temperamento difícil. Ele podia ser 100% bom, mas podia ser 100% ruim também. Ele tinha essa personalidade que dava um pouquinho de receio, um pouco de medo. Quando o casal decidiu se separar, Gary voltou para os Estados Unidos. Cynthia e o filho permaneceram no Brasil. Começava o processo de divórcio e a longa briga pela guarda da criança. A justiça brasileira manteve a guarda provisória com a mãe e deu o direito de visitas para Gary. Ele não ficou satisfeito e entrou com recurso. Passou a acusar judicialmente Cynthia de agressão e maus tratos contra o próprio filho. Durante as investigações, a justiça deu a guarda provisória de JJ ao pai. Mas como as denúncias não foram comprovadas, a guarda voltou para Cynthia. A sentença da juíza de 16 de dezembro deu à mãe a guarda definitiva do menino e determinou que ele deveria ser entregue a ela em até 5 dias, contados da intimação da decisão, para que passasse o Natal em companhia da genitora. Mas não foi o que aconteceu. JJ estava com o pai quando saiu a sentença. O Domingo Espetacular refez os passos do americano. Ele não tinha emprego fixo no Brasil. Sempre trocava de endereço em São Paulo e saiu às pressas desse apartamento luxuoso logo depois que a justiça brasileira determinou que ele deveria devolver o filho à mãe. Gary e JJ desapareceram. Segundo testemunhas, Gary fugiu com o filho para os Estados Unidos pelo Paraguai e foi para Utah, onde vive o avô paterno do menino.
O governo brasileiro avisou a justiça americana, que localizou pai e filho 5 meses depois. Cíntia foi chamada para buscar JJ. Nós acompanhamos o embarque de Cíntia para os Estados Unidos, que aconteceu no final de abril. Eu recebi uma ligação da minha advogada lá nos Estados Unidos. Ela pediu que eu fosse para lá urgente, que já tinha sido determinada a guarda provisória da corte americana, que era para ele ficar comigo. Cíntia conseguiu reencontrar o filho logo na primeira audiência na corte americana. Foi emocionante. Ele me abraçou assim bem forte, a gente ficou abraçado, ele ficou abraçado em volta do meu pescoço, com as perninhas cruzadas na minha cintura. E eu chorava e ele só me apertava forte. Durante o período de audiências, Cíntia ganhou o direito de ficar sozinha com o filho. Esse vídeo gravado por ela mostra a alegria de JJ. I'm coming in the zoo. JJ. I'm coming with my mom. I love you. I love you. Os dois passaram pouco mais de 1 mês juntos. Ela registrou todos os momentos com fotos e vídeos. Beijo, logo logo a gente tá chegando. Manda um beijo pra todo mundo. Fala beijo, galera. Beijo, galera. O Domingo Espetacular conversou com a Cíntia pela internet. Ela ficou chocada quando o filho contou o que ouviu do pai. Ele falou assim que o pai dele tinha falado que eu tinha morrido. Ele falou um absurdo desse pro meu filho. E meu filho falou: mãe, como que você morre e vive de novo? Cíntia acredita que caiu numa armadilha durante as audiências na corte americana. Não vim preparada para atacar ninguém, né? Tava super feliz porque tinha finalmente conseguido achar meu filho. E não sabia direito o que estava acontecendo. Essa parte. Segundo ela, Gary juntou as mesmas fotos usadas no processo que correu na justiça brasileira. Cíntia provou que elas mostravam machucados comuns de criança. Mas ele voltou a dizer que JJ sofria maus tratos no Brasil. Além disso, Gary fez novas acusações. Gary também alegou que eu moro numa favela com uma casa de dois cômodos num barraco e moram também 10 pessoas comigo nesse barraco, que eu faço parte de uma facção no Brasil e ele tinha que sair do Brasil porque ele estava sendo ameaçado de morte por mim. Uma das formas de caracterizar a situação de risco que o Brasil ofereceria foi justamente se valer desse estigma de que São Paulo é uma cidade violenta, de que aqui nós estamos subjugados pelo crime organizado. O Domingo Espetacular visitou o apartamento em São Paulo, onde Cíntia morava com JJ e o filho mais velho, fruto de outro casamento. JJ tinha seu próprio quarto, todo decorado com brinquedos favoritos. A decisão da corte americana diz que JJ não pode voltar para o Brasil. O Domingo Espetacular tentou inúmeras vezes conversar com o Gary e com o advogado dele, mas sem nenhum retorno. Dessa vez, o advogado do Gary aceitou receber a nossa equipe aqui no escritório dele, que fica nesse prédio, mas acabou de desmarcar a entrevista. Ainda assim, nós viemos até aqui para ter certeza de que ele não vai receber a gente. A justiça americana... A advogada de Cíntia discorda da decisão americana. Pegar uma criança de 5 anos e afastar da mãe. Porque se a gente espremer tudo o que foi feito nesse processo, é isso. O pai é americano. A batalha pela guarda de JJ ainda está longe do fim. A Cíntia precisa recorrer da sentença. Ela teve que abandonar o emprego e deixar o outro filho com a família no Brasil. Agora, a Cíntia está hospedada nos Estados Unidos na casa de um conhecido e depende da ação de amigos. O que você acha que passa na cabeça do seu filho? Olha, como eu não posso me comunicar com ele, ele tá só com o pai, ele deve estar achando, ele tá se sentindo abandonado, né? Ele deve estar se sentindo assim. Cíntia garante, não vai desistir. E você tem esperança de um dia estar com seu filho no Brasil?
Se tiver 1% de chance de eu conseguir, eu vou ficar aqui e vou lutar por esse 1%. Se não der certo no final, pelo menos eu sei que eu tentei de tudo. E ele também, quando crescer, vai saber